E escolhi falar hoje sobre marketing e trazer um pouquinho mesmo da minha essência em relação ao marketing, aquilo que eu realmente acredito. Todos nós fazemos marketing, né, gente? Todos nós que assumimos esse lugar de empreender, né, de ser empresário, de abrir um CNPJ, a gente precisa fazer marketing. Não tem como fugir desse lugar de fazer marketing. A gente faz marketing o tempo todo. E, na verdade, o que é o fazer marketing, né? É literalmente servir as pessoas. A gente precisa entender que a gente faz marketing para servir as pessoas. Sabe? A gente faz marketing para vender. Vender é servir as pessoas. Eu ensino isso aqui o tempo todo para vocês. Mas a gente não entender que vender é um ato de servir, que vender é um ato de amor, é onde eu realmente resolvo o problema de alguém, eu começo a ter muito problema para conseguir vender. Porque eu começo a achar que vender é chato, que vender é invadir o lugar do outro. Então, eu preciso primeiro trabalhar a minha mentalidade, enxergar de maneira correta, até mesmo para eu conseguir ter sucesso e avançar em relação a isso. Só que a gente bate muito na tecla do vender, de vendas, mas eu quis trazer hoje para a gente discutir aqui um pouquinho sobre o marketing, não necessariamente sobre as vendas. Quando eu falo de marketing com vocês, eu falo muito de posicionamento, a gente se posicionar, eu falo muito sobre a comunicação, a narrativa, eu já trouxe várias outras abordagens, mas hoje eu quis trazer um pouco da essência, né, do porquê que a gente realmente faz marketing, né, e qual que é o marketing correto. E algumas coisas que eu vou dizer, eu sei que pode parecer até óbvias, mas é aquele óbvio que a gente precisa ser lembrado, porque quando o óbvio está bem claro para a gente consegue realmente externar isso, colocar isso realmente para fora de forma natural, né, sem fazer muita força. Então vamos lá. Marketing é uma chance de servir e não é de chamar atenção, né? Resolver um problema, é matar uma fome. Marketing não é chamar atenção. Primeira coisa, fazer marketing não é simplesmente fazer um tanto de anúncio, fazer um tanto de postagem, fazer um tanto de panfleto, né? Marketing não é chamar atenção. Preciso fazer marketing, preciso começar a postar. Marketing vai muito além disso. Marketing é realmente resolver o problema de alguém e conseguir deixar claro que você resolve o problema de alguém, que você mata uma fome, que você realmente supre um desejo. E isso tem que estar muito claro para você. Qual é o desejo que você supre? Né? Qual é a fome que você mata? Isso tem que estar muito claro para você conseguir fazer um bom marketing. E aí eu quero dar um exemplo, né, para vocês do quanto está mais fácil hoje fazer marketing do que o que a gente imagina e como que está muito mais certeiro hoje fazer marketing. E aí eu quis trazer aqui o exemplo do carro da pamonha. O carro da pamonha, né, a gente não pode dizer que não é um marketing maravilhoso, porque todo mundo sabe quando você fala do carro da pamonha, todo mundo sabe do que está falando. Né? É o carro que passa aí pela rua, pergunta quem quer pamonha, olha pamonha e quem quer pamonha. Esse tipo de marketing é um marketing que grita para todo mundo, né? Que é o marketing que muitas das vezes as pessoas são preocupadas em fazer. Eu preciso ser visto. Quem não é visto não é lembrado, eu preciso ser visto. Aí você quer fazer um marketing a qualquer custo, você quer postar qualquer coisa, né? Você quer falar para qualquer pessoa, porque o que importa é aparecer. Agora, qual que é o marketing que a gente pode fazer hoje? Né? Que é aquele marketing muito mais assertivo, em que se eu vendo pamonha, eu posso ir lá no ouvido da Fabiana e falar: Fabiana, eu sei que você gosta de pamonha e eu sei que você gosta da pamonha quente. Clica aqui que em 15 minutos você vai receber a pamonha fervendo. Esse é o tipo de marketing que a gente consegue fazer hoje. Um marketing que realmente é segmentado, que é relevante, um marketing que realmente serve de verdade. Eu não vou te vender qualquer pamonha, porque eu sei que você gosta da pamonha quente, e eu vou te vender ela fervendo, indo além da sua expectativa. E hoje, como que a gente consegue fazer esse marketing tão segmentado, tão relevante, né, que realmente serve o seu cliente? Através das redes sociais, né, gente? Usando as automações, usando a IA, usando o tráfego pago. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é a essência. E essa essência no sentido de as coisas mudaram. Né? A minha empresa é pequena, eu não sou profissional em fazer marketing, mas qual é a essência básica que eu preciso aprender? Eu não tenho que gritar para todo mundo, eu não tenho que sair por aí gritando, eu não preciso ser o carro da pamonha. Hoje existem ferramentas, hoje existem formas
para eu ser de uma forma muito segmentada, muito relevante, falar somente com quem eu realmente vou resolver o problema daquela pessoa. E olha que maravilhoso, gente. A gente sabe que hoje, só de a gente conversar perto do nosso telefone, quando você entra no seu telefone, está ali um anúncio de algo que você falou. Nós, como empresários, a gente tem que usar desse recurso. Né? Como que eu faço para eu conseguir realmente falar com o público que precisa de mim? E aí, primeiro, eu entender quem que é esse público que precisa de mim. Se eu vendo pamonha, eu vou falar só com quem realmente gosta de pamonha. Como que eu vou encontrar essas pessoas que só gostam de pamonha? Como que eu vou encontrar quem gosta da pamonha doce? Como que eu vou encontrar quem gosta da pamonha salgada? Como que eu vou encontrar quem gosta né, da pamonha quente, da pamonha fria? E aí a gente tem a IA para ajudar a gente nisso. E aí o primeiro dever de casa, né? Para quem ainda não está fazendo tráfego pago, para quem ainda não tem o Google Empresas atualizado, primeiro dever de casa, tem que fazer, gente. Não dá para ficar gritando para todo mundo. Eu faço postagem, eu fico postando ali no Instagram e tudo, mas não estou postando, gritando para todo mundo, não está chegando para quem realmente precisa ouvir. Então, é o primeiro ponto que a gente precisa colocar aí para ser mais assertivo. E quem tem negócio local, usar o Google Empresa. E o tráfego pago no Google Empresa, no Google, né, faz muito mais sentido para quem tem negócio local do que necessariamente Instagram. E não é ir pela moda, né? Tá todo mundo presente no Instagram, tá todo mundo presente no Facebook, é lá que eu tenho que postar. Às vezes o seu negócio não é para Instagram e Facebook, às vezes o seu negócio é para o Google, às vezes o seu negócio é para o YouTube, às vezes o seu negócio é no LinkedIn, às vezes o seu negócio é no TikTok. Ontem eu falei sobre TikTok aqui com a Tati, aí da Seven, né? E a nossa geração é de TikTok, né? A nossa geração aí dos 40, a gente não é do TikTok. Mas se você atende um público que é do TikTok, você tem que estar presente no TikTok. Então, você tem que saber onde que está o seu público. Vamos lá, vamos falar mais um pouquinho sobre essa essência. Primeira coisa, marketing não é sobre você. Marketing é sobre o outro. O seu cliente, as suas necessidades, os seus sonhos. Quando eu quero fazer marketing, eu não falo sobre o meu produto. Eu não falo sobre a minha empresa. Eu falo sobre o meu cliente. Eu vejo muito anúncio, eu vejo muito post que não tem engajamento, que não tem curtida, que as pessoas não se envolvem. Por quê? Porque você fala sobre a sua empresa, sobre o seu produto, você não fala sobre você. Não adianta eu fazer post falando sobre fluxo de caixa, falando sobre precificação. As pessoas, não é isso que elas querem comprar. Elas querem comprar o quê? Dinheiro na conta, mais lucro, mais liberdade, funcionário engajado. É falar sobre o cliente. É falar sobre a pessoa, não é falar sobre a sua empresa, sobre o seu produto. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, eu preciso fazer marketing, mas não é para falar sobre mim. Eu preciso fazer marketing, mas não é para falar sobre a minha empresa. Eu preciso fazer marketing para falar sobre o meu cliente, porque eu tenho que chamar a atenção dele. E aí eu já quero que vocês comecem a se ligar de como que estão os anúncios que vocês têm feito, os posicionamentos, as postagens. Eu tenho falado sobre o meu cliente, eu tenho que falar sobre o meu produto. Eu tenho que ter a descrição do que eu faço, eu tenho que ter a descrição do meu produto, tem que ter. Você tem que ter o portfólio ali, você tem que ter o cardápio. Mas não é isso que vai vender. Não é isso que vai vender. O que vai vender é você realmente falar sobre o seu cliente e ele se identificar, se conectar com o que você está falando. Uma outra essência do marketing que é super importante é você entender que um bom marketing é aquele que cumpre promessa. O bom marketing é quando você consegue entregar exatamente aquilo que você promete. Não adianta você fazer um marketing maravilhoso. Eu gosto de te dar um exemplo. Eu tinha uma influencer que eu seguia ela, que eu adorava ela, achava ela o máximo. E aí um dia ela fez uma propaganda lá de uma coxa de cama. Gente, eu achei tão linda a coxa e tudo. E eu admirava tanto essa influencer que a gente vou comprar. Estava com um preço muito bom, e ela falando que era linda a coxa, ia passando a mão na coxa. Comprei. Quando chegou, fiquei tão frustrada, porque era tão ruim, era de uma qualidade tão ruim. E eu parei de seguir ela, eu fiquei com raiva. Eu falei, poxa, eu não sou muito de comprar as coisas assim de influencer. Mas já tinha tanto tempo que eu seguia ela, e eu tinha gostado tanto, eu acreditei. Ou seja, ela pode falar muito bem, se comunicar muito bem, influenciar muito bem,
mas ela não cumpriu a promessa. Ela não foi realmente verdadeira. Né? Ela passando a mão e falando que era maravilhoso, tinha muita qualidade. Quando eu cheguei, o negócio era horrível, uma péssima qualidade. Então, assim, um bom marketing é aquele que realmente cumpre o que promete. Se você falar que é bom, que seja bom. Né? Se você falar que é por tempo ilimitado, que seja por tempo ilimitado. Se você falar que é grande, que seja grande. Se você falar que é pequeno, que seja pequeno. Então, essa essência ela é fundamental. Isso para quem quer realmente crescer de verdade, né, gente? Para quem quer realmente progredir de verdade. É o cliente em primeiro lugar sempre. E aí, quando eu falei com vocês que a gente ia falar de algumas coisas que são óbvias, mas é aquele óbvio que muitas das vezes a gente esquece, né? É o cliente em primeiro lugar sempre. Não é o seu produto, não é a sua empresa, é o cliente. Né? Cria um produto para o seu cliente, e não um cliente para o seu produto. Isso aqui é uma chave. Quando você entende isso aqui, muda tudo. Cria sempre um produto para o seu cliente e não um cliente para o seu produto. O que é isso? É você colocar o cliente em primeiro lugar. Eu crio um produto que o meu cliente quer. E não eu crio um produto maravilhoso e vou procurar um cliente para esse produto. É muito mais difícil. Então, é sempre olhar para o cliente. O que o meu cliente quer? O que o meu cliente espera? O que é importante para ele? Então, eu vou fazer um marketing para o meu cliente. O marketing é servir o cliente em primeiro lugar e eu pensar qual é o serviço, qual é o produto que o meu cliente precisa. Eu tive muito problema com isso assim que eu iniciei aqui com a FMF, porque eu tinha na minha cabeça o que era o ideal para os meus clientes. Eu criei um produto ideal. Mas quando eu comecei a procurar os clientes para o meu produto ideal, eu estava vendo que estava sendo muito difícil vender. Então, o que era o produto ideal para mim, gente? Eu, como mentora financeira. Para mim, o produto ideal para mim, como mentora financeira, é planejamento financeiro. Eu queria vender para as pessoas que elas precisavam ter um planejamento financeiro. Se elas estabelecerem metas, se elas tiverem um bom planejamento, elas conseguem chegar lá. E é realmente o que eu acredito. Para mim, planejamento financeiro é a base de tudo. Mas eu não consigo vender planejamento financeiro. Então, eu fizer qualquer reunião de vendas com um empresário e ficar falando que ele precisa de planejamento financeiro e tentar vender esse produto para ele, eu não consigo fechar a venda. Por quê? Porque não é o que ele quer. Mas eu demorei a entender isso. Por quê? Porque para mim era muito importante o planejamento financeiro. Chegou um momento que eu tive que começar a realmente ouvir o cliente. Falar assim, peraí, gente, o que ele quer? E não adianta o que eu quero, o que ele quer. Não adianta o que eu acho que é mais importante, é o que ele quer. E eu comecei a entender que realmente os empresários queriam, quando eles chegavam procurando uma mentoria financeira, era sair do vermelho, era aprender a precificar, era saber se estava tendo lucro ou não, porque ele não sabia, não tinha relatório nenhum, não tinha nada. Ele tinha outras urgências. Então, o que para mim era super importante, não era o mais importante para eles. Então, é vocês trazerem isso para o negócio de vocês. Né? Às vezes, eu não estou vendendo, está muito difícil vender, as vendas não estão crescendo. Mas será que você não está fazendo um marketing, insistindo em vender um produto na qual você tem que ficar procurando cliente para esse produto? É muito melhor você criar um produto para os clientes que já existem. Não fique inventando a roda. Vou criar um produto novo, um serviço novo, para eu procurar um cliente para comprar isso. Marketing é teste e ouvir. Tem que ouvir bastante o cliente, né? O que o cliente gosta, o que o cliente quer de verdade. O que interessa para ele. Às vezes você acha que, nossa, minha oratória é muito boa, eu vou falar, aí vou convidar para a mentoria e a pessoa vai querer. Não querem ver minha carinha bonita, eles querem ver o Excel lá, eu ensinando alguma coisa. É o que ele quer, não é o que eu quero. Não é o que eu acho legal, né? Marketing é servir o outro, né?